Gostava de dar a boas tardes a todos. Sejam muito bem-vindos a esta sessão de diálogo sobre a Fratelli Tutti. Antes de dar início, e como habitualmente, gostava de informar todas as pessoas que nos acompanham que a sessão está a ser gravada e transmitida em direto no canal de Facebook da Universidade Católica e que os microfones vão estar desligados durante a sessão e ficarão ativados no final para serem colocadas algumas perguntas aos nossos convidados. Caso esteja online, que ainda não consigo ver se a senhora reitora, se calhar ainda não se juntou, dava as boas-vindas também aos nossos convidados desta sessão, a professora Joana Silva, professora de Economia e responsável pelo Center of Economics for Prosperity, da Católica Lisbon School of Business and Economics, e o padre Miguel Almeida, provincial da Companhia de Jesus em Portugal. E sem mais demoras, passava se calhar a palavra à professora Joana para que nos apresentasse também a sua perspectiva económica sobre esta encíclica. Muito obrigada, Rita. É um prazer estar convosco hoje. Agradeço imenso esta oportunidade. Eu sou economista, como a Rita disse, professora aqui na Católica, e vou dar uma perspectiva económica da encíclica, neste sentido de enfatizar algumas coisas que me tocaram e como é que elas se relacionam com grandes problemas globais e propor algumas soluções no âmbito do que nós podemos fazer enquanto universidade, enquanto grupo, o que nos pode inspirar enquanto pessoas, o que quanto nos pode inspirar. Vou partilhar agora o meu ecrã. Joana, só parece que temos connosco a senhora reitora, claro que sim. aqui, e portanto se calhar passávamos, antes de dar início uma palavra à senhora reitora. Com certeza. Muito bem. Bem, era só para dar as boas-vindas e um acolhimento muito especial aos palestrantes da primeira sessão. É um prazer imenso ter-vos aqui connosco e ajudarem-nos a pensar em conjunto e a refletir sobre as implicações da Fratelli Tutti. É com esse objetivo que nós vamos fazer estes dois diálogos. E, portanto, vou ouvir com toda a atenção, umas vezes mais visível, outras menos, mas espero muito, como todos os membros da comunidade, aqueles que estão aqui presentes e todos os outros que virão durante esta sessão, para podermos partilhar em conjunto as implicações concretas desta encíclica do Papa Francisco. E, portanto, agradeço também muito à Rita Paiva a fazer esta moderação e passo-vos desde já a palavra à Joana. Muito obrigada, senhora reitora. Então, como dizia, vou então passar a partilhar o ecrã portanto, dando-lhes então esta perspectiva económica desta encíclica realmente inspiradora e muitíssimo interessante. A minha apresentação vai se focar em três grandes partes. A primeira, um pouco uma reflexão sobre os grandes desafios globais que se colocam no domínio da pobreza e da desigualdade. Uma segunda parte, uma reflexão sobre o que já fizemos, o quão importante para o que já atingimos foi o crescimento económico e boas políticas públicas. E, finalmente, uma terceira parte, o que podemos ainda fazer, o que falta fazer, um olhar para o futuro, abordando, e vou sugerir que é preciso uma nova abordagem, olhando mais para as causas do problema, experimentando, ajustando, avaliando e tendo uma perspectiva de longo prazo. Neste sentido, começando pelos grandes desafios, a encíclica tem uma frase que me tocou particularmente. Viver indiferentes à dor não é uma opção possível, não podemos deixar ninguém caído nas margens da vida. Realmente, hoje em dia no mundo, a pobreza extrema, que são pessoas tanto que realmente nos preocupam, como num estado de falta de rendimento e de condições de vida que nos preocupa, afeta 9% da população mundial. 650 milhões de pessoas vivem hoje com menos de $1,9 por dia. Aqui no mapa vemos que elas estão bastante concentradas na África, mas este é um número alarmante, porque realmente muita gente ainda no mundo de hoje está nesta situação. 9 milhões de crianças com menos de 5 anos morrem cada ano. Isto são dados preocupantes.
E a pobreza toma muitas fontes, muitas formas, portanto, eu enfatizei esta ideia da linha de pobreza, mas na União Europeia, por exemplo, o conceito é um bocadinho diferente, é o número de pessoas que vivem, cuja família vive abaixo de 60% do rendimento mediano no país, e vimos que é ainda um problema substantivo. 22% das pessoas na União Europeia estão em risco de pobreza hoje em dia. E como este ponto que eu acho que é particularmente importante, e que toca realmente este ponto da encíclica, como é inaceitável que uma pessoa tenha menos direitos pelo simples facto de ser mulher, de igual modo é inaceitável que o local de nascimento ou de residência determine por si só menos oportunidades de vida digna e desenvolvimento. Aqui no slide eu pus uma fotografia de Bragança, onde eu nasci, onde há estradas, esta era a minha escola, onde está aqui a setinha, onde havia estradas, onde eu vivia numa casa que tinha água, tinha eletricidade, tinha todas as condições. E aqui do lado direito uma fotografia do Djibouti, onde eu fui 17 vezes na minha vida profissional quando trabalhava no Banco Mundial, onde trabalhei durante 13 anos, e onde estávamos a fazer um projeto para combater a pobreza, e a Escola das Crianças, em Balbalá, na capital do Djibouti, era aqui onde está assinalado. Realmente estas imagens eu acho que mostram claramente a diferença de condições que eu tive face a uma criança no Djibouti, e isso influencia toda a vida. Vejam aqui, estes números fazem este ponto, quão difícil de ultrapassar é a pobreza. A mobilidade intergeracional, na verdade, é bastante baixa. Aqui no gráfico à esquerda tem a percentagem dos filhos de adultos que ganham mais do que os seus pais nos Estados Unidos por ano de nascimento. Vocês veem que aqui a probabilidade entre 1940 e 1948 tem vindo sempre a diminuir, mas em 1940 era cerca de 90%, era altamente provável que um filho ganhasse mais que o seu pai, mas desde 1964 essa probabilidade tem estado muito menor e tem estado relativamente constante, e isso é preocupante. Lembrem-se, é o ano de nascimento da criança. A probabilidade da criança nascida numa família entre as 20% mais pobres formar uma família entre as 20% mais ricas da sociedade é muito baixa na realidade. O país em que foi possível fazer estes cálculos, em que é superior ao Canadá, e é 13%. Portanto, nos Estados Unidos é 8%, é mesmo bastante pouco, é mesmo pouco provável que isto aconteça. E as crises económicas, como a que estamos a viver, são um grande passo atrás. Quando vemos a evolução da pobreza em Portugal na última crise económica, vemos que a intensidade da pobreza, a pobreza aumentou cerca de 1,5 pontos percentuais, mas a intensidade aumentou muito, a intensidade é a dureza da pobreza do ponto de vista económico. Aqui no gráfico à direita tem a conclusão de um estudo que desenvolvemos no Prosper, no nosso centro, em que tentávamos ver em Portugal quem arcará com os custos da crise do Covid-19. E víamos que a crise está a põe cerca de 17 a 31% dos empregos em Portugal em risco. Via efeitos diretos sobre os setores afetados, mas também via efeitos indiretos sobre os que compram e a quem eles vendem. Isto são números alarmantes. Para além da pobreza, há também o problema da desigualdade. A desigualdade dentro de cada país e entre países. Aqui no gráfico à esquerda mostramos a situação de Portugal. Portugal tem um nível de desigualdade no contexto da União Europeia que é relativamente alto e que tem altos e baixos, mas portanto, que continua a estar entre os países mais desiguais da União Europeia, com algumas exceções, claro. Claro que isto é um conceito relativo, quando compararmos depois Portugal com o Brasil ou com a China, vemos, ou com os Estados Unidos, vemos que Portugal é menos desigual, principalmente em termos de riqueza. Mas, de facto, esta ideia de que realmente a percentagem do rendimento, o rácio entre o rendimento dos 20% mais ricos e os 20% mais pobres é cerca de 5,5 vezes em Portugal, portanto ainda é bastante alto, e em termos da distribuição no mundo, ranqueando Portugal face aos outros países, vemos que Portugal tem mais desigualdade que bastantes países na União Europeia, mas menos que outros. E vemos também que há esta questão, se fizéssemos um ranking de países por nível de produto interno bruto per capita, víamos que um grande problema do mundo que tem vindo a acentuar-se fortemente recentemente é esta desigualdade entre países do mundo, o que determina que o facto da cidadania da pessoa determina bastante a sua posição no rendimento do mundo. E a desigualdade veio, tanto na economia nós tivemos uma evolução também, houve certas ideias sobre a desigualdade que nos deram que pensar. Por exemplo, aqui do lado esquerdo temos o que é conhecido como o gráfico do elefante, que é dos economistas Lachner e Milanovic,
De facto, o que eles fazem é imaginem que tínhamos todas as pessoas do mundo e que os ranqueávamos por percentil da distribuição do rendimento e víamos quanto é que eles melhoraram ou pioraram nessa distribuição entre 1988 e 2008. E vemos que os ganhos de aumento da importância desse grupo no rendimento do mundo concentraram-se aqui na classe média, muito devido ao crescimento da China e da Índia, mas muito também aqui neste percentil dos ultra ricos aqui no topo da distribuição. Mas a economia hoje em dia é muito intensiva em dados e os economistas mais recentemente replicaram o gráfico, sendo que, utilizando um período mais recente, expandindo o período e um conceito de rendimento mais fino, viram que na realidade é mais uma espécie de dinossauro. A conclusão sobre a grande concentração do rendimento no topo da distribuição mantém-se, mas vê-se também aqui alguns ganhos em termos de algumas pessoas, das pessoas que têm que estão até aos 50% mais ricos do mundo. Quando vemos este gráfico do lado direito, colocamos a pergunta: é preferível ser rico num país pobre ou pobre num país rico? E o que vemos aqui é que as pessoas mais ricas da Índia nem sequer ou mal interceptam com as pessoas mais pobres da Alemanha. O Brasil está em todos os pontos da distribuição de rendimento, pelas suas características, é um país altamente desigual. Veem que sempre aqui temos, ou praticamente sempre, os Estados Unidos estão aqui acima da Alemanha. Portanto, realmente, onde vivemos determina muito as características, as nossas possibilidades de ascender à classe média e sair da pobreza. E é aqui que eu gostava de fazer a reflexão sobre o que já fizemos, o progresso e um pouco os desafios, pondo esta provocação da encíclica, desta frase da encíclica, esta reflexão da encíclica: é caridade acompanhar uma pessoa que sofre, mas é caridade também tudo o que se realiza, mesmo sem terem contacto direto com essa pessoa, para modificar as condições sociais que provocam o seu sofrimento. Estamos a falar da importância de boas políticas públicas e, de facto, se olharmos para o que o mundo conseguiu desde 1990, vemos que o mundo conseguiu diminuir a pobreza extrema e expandir a classe média significativamente. Vem aqui no gráfico que a pobreza extrema atingia 1,9 bilhões de pessoas em 1990 e agora atinge 650 milhões, cerca de 0,5 bilhões. Portanto, nesse sentido, em 2015, este Objetivo de Desenvolvimento foi atingido, de diminuir para metade a taxa de pobreza que existia em 1990. Hoje em dia, a extrema pobreza é menor a 3% em mais de 50 países do mundo e existe uma classe média que é maior, 35% da população mundial vive com mais de $10 do mundo, eram 26% em 2005. Houve melhorias a vários níveis, vemos aqui o gráfico com o número de anos de educação no mundo, vocês veem que está muito mais escuro em 2017, aumentou em todos os países, e houve também um importante ponto em que hoje em dia o número médio de anos de educação das mulheres e dos homens é muito parecido, e não era o caso. Houve também melhorias significativas da saúde, aqui temos um gráfico em que temos a esperança média de vida pelo nível de rendimento do país e todas as bolas estão mais para cima. Portanto, em todos os países a esperança de vida aumentou muito, ainda há diferenças entre países, mas é um panorama muito mais animador. Mas quando perguntamos porquê, porque estes ganhos, por um lado vemos o crescimento, veem aqui neste gráfico que realmente a pobreza extrema era muito comum em países que eram ricos até há poucos anos atrás, e vemos claramente esta questão de que em 1990 50% da população vivia em pobreza extrema em países como a Etiópia, a Índia e Gana, portanto a concentração nestes países era muito grande e diminuiu muito com o decorrer dos anos e quase só resta na África subsaariana, onde o problema é que a mesma está estável ou a aumentar. Mas não foi só o crescimento económico, foram também políticas de aumento do gasto da saúde, aumento do gasto na educação. Vemos que há uma relação entre as diminuições da pobreza e os países que investiram nestes dois setores e também a expansão das políticas sociais, dos benefícios familiares, seguro-desemprego, rendimento mínimo, salário mínimo, tudo isto é muito importante. Quanto aos desafios, temos um pouco esta ideia do copo meio cheio, copo meio vazio.
Estas caudas da distribuição estão agora mais difíceis de ultrapassar. Tem havido uma grande divergência no mundo entre a zona de África e do resto do mundo. Prevê-se que em 2030 87% dos pobres do mundo vivam na África subsaariana, e a África e a Nigéria em particular são países essenciais, são partes do mundo essenciais para combater a pobreza. Neste desafio do que é que falta fazer, um ponto importante que se descobriu, e que estes economistas que aqui vêm foram prémio Nobel em 2019, é que mais de 80% dos projetos sociais no mundo falham. E isto dá-nos uma inquietude, mas também uma necessidade de avaliar e entender porque é que falham e o que é que falha. E foram isto que estes economistas vieram trazer. Coisas importantes que acontecem é que à medida que se expande, por exemplo, a educação, os retornos à mesma caem, é uma questão de oferta e procura. E ainda que tenha havido muito progresso, por exemplo, em Portugal, mais de 50% dos jovens ficam fora da universidade, o dobro da média europeia. Se pensarmos dentro do grupo de idade com 25 a 64 anos, em Portugal apenas 60% têm a licenciatura. Mas, tanto quando às vezes me perguntam, mas tem diminuído os retornos à educação, se calhar não vale a pena. Claro que vale, eles diminuíram, mas ainda estão num nível muito alto, como vocês veem no gráfico aqui à direita. Ainda se oferece um salário muito superior quando se tem estudos universitários do que quando se tem apenas escola secundária ou menos que isso. Também é o caso que, à medida que aumenta a frequência escolar, os resultados da aprendizagem melhoram mais lentamente. Por exemplo, aqui no gráfico à esquerda vemos que a percentagem de crianças no mundo que aos 10 anos não consegue ler um texto simples é ainda muito alta em muitos países do mundo. Vem aqui o Nigéria, o Iémen, mas em países como o México ainda é mais de 40%. Portanto, de facto, é preocupante, é alarmante. E, além disso, estima-se que cerca de 265 milhões de crianças em todo o mundo nem sequer vão à escola. Portanto, esta é uma parte preocupante nesta ideia de chegar a todos. E um ponto em termos de desigualdade é que as desigualdades espaciais dentro dos países se agudizaram e são muito marcantes. Aqui temos o mapa dos Estados Unidos e o grau de mobilidade social é representado pelas diferentes cores. Eles têm dados muito, muito detalhados e realmente o que mostram é que é muito diferente. Várias partes dos Estados Unidos, a probabilidade de uma pessoa ascender a uma classe, a um nível de rendimento superior é muito maior do que noutras. Uma estimativa do Rashset e da sua equipa é que os ganhos ao longo da vida de uma criança numa família de baixa renda, desta se mover de um bairro abaixo da média nacional de mobilidade para um acima, dentro da mesma área metropolitana, os ganhos seriam de cerca de $200 mil. São números grandes. Eles também descobriram que quando controlávamos de forma fina para o lugar onde as pessoas viviam, a capacidade explicativa das variações nas despesas per capita entre os habitantes do país, das características das famílias, da educação, da saúde, passava para 40%, portanto diminuía muito. Uma grande parte do que explica a pobreza é onde se nasce, onde se vive. E neste sentido há duas visões agora complementares, uma que enfatiza mais a localização, a existência de emprego, o salário, e outra que enfatiza mais a saúde, a educação, a segurança, transferências. Aqui em Portugal, no nosso centro, estudamos um pouco o impacto da pobreza que está a acontecer com agora o Covid, a crise do Covid-19. Em 3 cenários, qual seria o aumento da pobreza se não tivesse existido quarentena, outro se tivesse existido quarentena, mas não tivessem existido políticas de apoio económico, e outro existindo as políticas que existiram. E vem que realmente as políticas foram muito importantes para que não existisse um aumento dramático da pobreza em Portugal, e isso no momento destes em que estamos a enfrentar outro confinamento, outra possibilidade de outro confinamento parcial, é preocupante. Para além disso, portanto, neste contexto é muito importante enfrentar a dimensão social e laboral da crise. Vemos aqui que na última crise, isto são a evolução real das prestações sociais, e vocês veem que caíram bastante durante a crise. E daí, na última crise, ter havido esta intensificação que vos falei da intensidade da pobreza. Nesta crise, quando fizemos a comparação entre o que estimamos serem os empregos em risco e os apoios, vimos que havia bastantes gaps. E estas medidas são uma decisão política e são uma decisão importante e que tem custos. Quando estimamos em como é que estavam a ser aplicados os fundos destas medidas extraordinárias, vimos que
Por exemplo, o programa Layoff Simplificado representava cerca de 0,39% do produto interno bruto português, portanto o número ainda, tudo junto, eram quase 2% do produto interno bruto e, portanto, neste sentido, termos a disponibilidade financeira é muito importante e pensarmos também nas implicações fiscais é muito importante, mas a necessidade de terem em mente também a necessidade que existe. E aqui queria-vos deixar duas fotografias, uma que diz é um privilégio aprender sobre racismo em vez de experimentar, não é? E a outra que tem uma fotografia aqui de São Paulo, em que ao lado a lado estão as favelas e estão, portanto, um prédio com piscinas e jardins. Isto é um bocado esta fotografia, estas duas fotografias eu acho que dão um pouco a ideia destes desafios que o mundo ainda enfrenta. Então, o que podemos fazer? E eu acho que esta pergunta da encíclica é fundamental. Ao pensar no futuro, alguns dias a pergunta deve ser: para quê? Para onde estou realmente a apontar? Na minha opinião, um ponto essencial é continuar o bom trabalho. Muitas instituições em todo o mundo estão a ter um enorme impacto nas suas comunidades e é muito importante o seu trabalho. E muitas vezes o problema de muitos destes programas que falham é o último quilómetro. Está, como eu vos punha aqui nesta imagem, a ponte está feita, as duas partes foram sendo construídas, mas falta este último quilómetro que é fundamental. E este quilómetro, normalmente, resolvê-lo requer conhecimento e coordenação local. Isto é um ponto essencial. Abordar as causas. Num evento que eu tive a honra de participar, em que falei depois do cardeal Juan José Omella, ele punha este slide. Quando doy comida a los pobres, me llaman santo. Quando pergunto por que os pobres não têm comida, me llaman comunista. Portanto, esta ideia de pensar realmente nas causas é cada vez mais importante para eliminar o problema de uma forma duradoura. E a economia tem adotado novas abordagens. A ideia, um pouco como nas ciências sociais, de experimentar e avaliar, usando experiências naturais, como sendo crises, choques económicos, ou utilizando os Randomized Control Trial, que é exatamente fazendo estas experiências sociais. E tem aprendido muito com esse tipo de experiências. Por exemplo, como imunizar. A Esther Duflo e os seus coautores que ganharam o Prémio Nobel viram que puseram dois tipos de campos de imunização. Uns em que davam só a vacina e outros que, além da vacina, davam um saco de lentilhas. Uma coisa que é bastante barata, não é caro, mas a ideia deles era ver até que ponto este incentivo funcionaria. E viram que a existência do campo em si já levava mais gente a vacinar-se, mas mais ainda quando existia este incentivo. E mais importante, o custo por criança imunizada, quando havia o incentivo, na verdade era menor. Porquê? Porque as enfermeiras que estavam no campo, portanto, tinham muito mais procura e não tinham tempos em que não estavam a dar as imunizações. Outra pergunta fundamental que eles responderam foi como assegurar que as crianças vão à escola. E muitas vezes no mundo atual pensa-se em professor extra, em alimentação escolar, etc. Mas o que eles mostraram é que nos países em desenvolvimento, o benefício da informação, de terem um exemplo, de saberem quais são as oportunidades quando têm um curso do tipo A ou B, é super importante. A desparasitação também a ter um impacto grande no número de anos adicionais de escolaridade por cada $100 investidos. Nos Estados Unidos, em que os dados são mesmo muito, muito bons, eles conseguiram fazer um acordo com empresas privadas que deram os microdados, além de que a entidade tributária e várias instituições governamentais deram dados muito detalhados sobre como é que estava, sobre as empresas e sobre os trabalhadores. Vemos realmente que houve um estímulo económico e que esse estímulo económico realmente teve um impacto maior nos mais pobres, mas vemos que eles não recuperam. Recuperar seria voltar a esta linha aqui em cima, e eles, apesar de terem um aumento no seu rendimento ambos, quer os mais ricos, quer os mais pobres, vemos que nem uns nem outros conseguem recuperar. E o mesmo acontece com as empresas que tiveram este estímulo económico. Elas melhoraram, mas não conseguiram recuperar e, na verdade, as empresas de baixo rendimento e de alto tiveram uma tendência bastante paralela. Mas todas estas análises usam realmente dados existentes de uma maneira muito inteligente, dados administrativos que existem em Portugal e que ainda não foram suficientemente explorados. Mas um desafio importante é este da medição e de reconhecer que a taxa de pobreza não é a única métrica para avaliar o bem-estar, é como aos nossos olhos, é uma maneira para nos ajudar a ver, a comparar, mas não é um indicador que diga tudo. E realmente a qualidade dos dados que existem hoje em dia é muito boa, mas, por exemplo, inquéritos às famílias demoram muito tempo a ser libertados os dados.
e é preciso, para termos um pulso, tomar o pulso à economia em tempo real, é preciso novas fontes de dados, como fizeram nos Estados Unidos, com dados administrativos, com recurso a entidades privadas. Mas eu acho que também uma coisa muito importante, e que eu acho que vem da encíclica também, é pensar não só no curto, mas também no longo prazo. Talvez não consigamos erguer o mundo com as nossas mãos, mas conseguiremos de certeza ser solidários e ajudar os outros. Conseguiremos de certeza estudar, usando os dados, avaliar, medir, entender o que funciona bem e mal nos programas em Portugal. E eu acho que e usar os dados como ferramenta para melhorar as políticas, os programas, etc. Então, para concluir, eu gostava de deixar aqui algumas conclusões e algumas reflexões. A pobreza, como disse, afeta realmente milhões, é complexa. Não podemos ter a veleidade de achar que podemos tirar de helicópteros pessoas da pobreza, não vai acontecer. A economia não pode eliminar a pobreza neste sentido, mas traz algumas ideias que ajudam a eliminar a pobreza. E eu acho que estas 3 ideias são mesmo fundamentais. Abordar as causas, experimentar, ajustar e avaliar. É preciso saber a resposta à pergunta: quantos programas sociais em Portugal funcionam, quantos falham, e quem diz programas diz empresas, etc. E pensar a longo prazo, não só no curto, mas a longo prazo. E eu acho que isto, se fizermos isso, eu acho que podemos ter, que é um pouco a minha reflexão, que eu acho que é um apelo que eu senti ao ler a encíclica, de ter um crescimento económico mais inclusivo, que realmente chega a todos, melhores políticas públicas que não são guiadas pelo populismo, mas por dados e evidência, e que são melhoradas e que os erros são reconhecidos e que estão no sentido certo, e uma mudança de atitude que vai para além das instituições e que parte de nós. Acho que cada um de nós tem que fazer essa reflexão, para a qual existe o apelo, de exatamente para onde eu quero ir e como posso contribuir. Muito obrigada, e gostava só de vos deixar esta frase: a terra é um empréstimo que cada geração recebe e deve transmitir à geração seguinte, e eu acho que é exatamente isso. Devemos pensar na terra que queremos transmitir à geração seguinte, e que parte dessa mudança é a nossa responsabilidade e ser inspirados por encíclicas como esta. Muito obrigada. Agora com o Padre Miguel Almeida. Muito obrigada, Joana. Obrigado. Passamos das ciências exatas para uma abordagem um bocadinho mais genérica. Não vou partilhar convosco a minha tela, o meu computador. Tenho aqui algumas ideias, tenho assim alguns pontos, 5 ou 6 pontos, que me ajudam a ser chave de leitura para esta encíclica, um bocadinho mais, todos eles mais contextuais, e depois no último entro um bocado mais nos temas propriamente ditos. Então, o que me parece que acontece com este documento, o Papa já nos tem habituado com o seu estilo, mas aqui muito claramente o Papa faz um autêntico exercício de profecia. Com isto quero dizer o seguinte: o Papa dá aqui 3 ou 4 passos que vêm nesta linha. O Papa, sim, com os seus gestos, e alguns, não todos, dos seus documentos também já nos habituou a isso, mas neste documento, o que é esta profecia? O Papa, antes de mais nada, lança um olhar sobre a realidade e denuncia as sombras da nossa realidade presente. Desilude-se com o que parecia ter vindo a ser, a partir da segunda metade do século XX, uma construção de uma comunidade mais humana e mais fraterna, e há uma grande desilusão, porque agora parece que está a haver um grande retrocesso, e o Papa apresenta uma série de sombras da nossa realidade atual. Depois recorre à Sagrada Escritura, é o segundo capítulo, para interpretar essa realidade, né, com a parábola do bom samaritano. E aí é esse exercício da profecia, no sentido em que o Papa ouve a palavra de Deus para o ajudar a ler a realidade e interpretar e a tirar consequências para a nossa vida prática. No terceiro capítulo, o Papa apresenta, de facto, digamos assim, o caminho da fraternidade e da amizade social, e depois nos outros tira as suas implicações. Implicações ao nível político, ao nível económico, ao nível social, ao nível religioso. E, portanto, vai desenvolvendo um olhar crítico sobre a realidade,
que tem implicações muito concretas ao nível micro e ao nível macro. E o Papa não foge a nenhuma destas dimensões. Segundo ponto, acho que aqui a Fratelli Tutti se percebe melhor depois de termos presente e de lermos a Laudato Si. Não sei se vem propriamente na continuação uma da outra, acho que as duas, cada uma delas vale por si mesma, mas de facto, depois de falar das nossas relações, o Papa o próprio dizer que a Laudato Si não é uma encíclica verde, é uma encíclica essencialmente social, e portanto o Papa mostra-nos na sua perspectiva que não há várias crises, não há uma crise ecológica, uma crise económica, todas elas estão muito ligadas, e a crise ecológica está intimamente ligada à crise económica, que advém de uma crise de valores humanos. E, portanto, há uma única crise, e é aí que tem que se atacar, e a crise radica no coração humano, e, portanto, agora aqui as relações na Fratelli Tutti, estas relações interpessoais, intergrupais, internacionais, enfim, é o fruto, ou é o foco deste documento. No fundo, agora aqueles que habitam no centro da casa comum têm que tratar das suas relações. Terceiro ponto, o método. O Papa, de facto, fez uma reviravolta no que respeita ao método dos documentos pontifícios e magisteriais em geral. O Papa, nós estávamos habituados ao método dedutivo. Geralmente, o que o método dedutivo faz é definir e aplicar princípios e arquétipos ao comportamento e à realidade. E o Papa faz precisamente o contrário. O Papa vai à realidade, prescruta a realidade, lê, escuta e acolhe a realidade e depois faz perguntas ao Evangelho e respostas, e tenta buscar respostas. Isto, de facto, transforma completamente o discurso pontifício e transforma a relação do discurso pontifício connosco, porque parece que estamos a ler os documentos do Papa e parece que ele está a falar de nós próprios, não está a falar de coisas abstratas, nem de ciências, mas está a falar da nossa realidade. E depois vai ao Evangelho descobrir respostas para nós próprios. E, portanto, este documento segue esse método, como os documentos, habitualmente os documentos do Papa. Depois, também temos que ter presente aqui aqueles 4 princípios que o Papa defende no seu primeiro documento, que eu acho que estão sempre presentes em toda a reflexão do Papa. O tempo é superior ao espaço, a unidade prevalece sobre o conflito, a realidade é mais importante que a ideia e o todo é superior à parte e à simples soma das partes. Nós, as pessoas, os grupos, as instituições, os países, sentimos-nos muito mais seguros a agir segundo o espaço do que segundo o tempo. Isto é, o espaço é uma coisa muito mais definível, tem fronteiras, o meu país tem fronteiras, a Universidade Católica tem fronteiras, algumas mais visíveis do que outras. A lei tem fronteiras muito bem definidas, ou estás fora da lei ou estás dentro. O que o Papa propõe é que não tenhamos medo de interpretar a nossa vida dando mais valor ao tempo, que é mais fluido, não nos dá tanta segurança, não vemos as fronteiras, mas o que é que permite o tempo? Lançar processos. E o diálogo, que é um dos grandes temas deste documento, o diálogo é precisamente lançar um processo. Quando duas pessoas, dois grupos, duas nações se sentam à mesa e começam verdadeiramente a dialogar, com o coração aberto para escutar o outro, não sabemos o que vai sair dali. O que o Papa propõe não entrarmos num diálogo que seriam monólogos paralelos, como ele diz, de tentar entrar com a minha e sair com a minha sem ouvir o outro, ou tentar convencê-lo. O Papa acredita mesmo neste diálogo e aqui todos os outros 3 princípios são essenciais. E uma ideia que ele vai sublinhando também é esta do poliedro, que é muito mais rico do que a esfera. A esfera nivela tudo pela mesma bitola, pela mesma medida. O poliedro é uma integração das diferenças. Dá muito mais trabalho, é mais conflituoso, mas o resultado é muito, muito mais rico.
Outro ponto já não é novo, já vem de Buenos Aires, já vem da Argentina, a teologia do povo. É uma teologia que o Papa já defendia antes, em que, de facto, põe o povo no centro. Para ele, o povo é um locus teológico, isto é um lugar onde Deus se revela por excelência. E o povo permite aqui fugir a dois extremos. A categoria de povo, que não é uma categoria abstrata, permite fugir à categoria de uma massa abstrata, não é? De massas de pessoas que são manipuláveis, e permite fugir a um individualismo puro, a um relativismo total. A pertença a um povo é muito mais do que um grupo de indivíduos, pertencer a uma história, a uma cultura, a uma língua, que aquilo que nos une, nós, no povo português, não sabemos bem definir o que é, mas sabemos na prática o que é que mais ou menos quer dizer na nossa vida, e é muito mais do que estarmos simplesmente unidos a outros que vivem no mesmo espaço geográfico que nós. E também não somos uma massa, não aceitamos ser uma massa completamente sem identidade, não é? Portanto, o povo, a categoria de povo, tem esta capacidade. E, além disso, é um grande upgrade em relação à teologia da libertação. Isto é, no povo há os mais pobres, e os mais pobres não são pessoas simplesmente a quem devemos libertar. É muito mais do que isso. São pessoas que devemos chamar para o centro das decisões, que são chamadas a participar na vida cívica, têm um coração e uma cabeça que podem decidir e têm muito a aportar à sociedade. E, portanto, enquanto não formos capazes de integrar aqueles que são diferentes e que geralmente são aqueles que estão mais fora ou são mais pobres, a sociedade não evoluirá num sentido harmonioso. Finalmente, entrando mais neste texto concreto, a grande inspiração deste Papa é São Francisco de Assis. Não é por acaso, já era também, já foi para o seu nome, já foi para a Laudato Si, começa agora outra vez com esta inspiração. No fundo, o que o Francisco de Assis faz atravessa o mundo, não é? Vai até ao Egito para conversar, para dialogar com o sultão do Egito, num tempo em que as guerras e as cruzadas estavam a surgir, e por isso um homem que acredita no diálogo acima de tudo, que se despe de si mesmo, não é? Que se humilha e que vai ter com um outro, que é um sultão, que era provavelmente o símbolo do maior inimigo da cristandade, e ele vai lá ter exatamente só para conversar. E, portanto, não vai lá para convertê-lo, nem vai lá para deixar de ser ele próprio Francisco. Vão para dialogar. E, de facto, aqui o que acontece é que se abrem novos caminhos, abrem-se novas portas. O que é que surge no fim de um diálogo? Não sabemos. Não sabemos. Mas acreditamos que quando duas pessoas se juntam para falar, outra coisa surge. Uma nova janela, uma nova ideia, um novo caminho. Enfim, e acho que este é um grande percurso que o Papa nos propõe, que é fazer este percurso de Francisco de Assis, que é despirmos-nos das nossas certezas absolutas, do nosso isolamento, do nosso coração fechado e entrarmos de facto em diálogo. Entra aqui outra vez o poliedro. Ninguém é uma esfera, ninguém tem a certeza, ninguém tem a verdade toda. E, portanto, as ciências, a interdisciplinaridade, o diálogo com o diferente, os países diferentes, Norte e Sul, Ocidente e Oriente, trarão certamente uma riqueza à realidade e à vida que permitirão a fraternidade com que Francisco sonha. 3 ou 4 temas que eu acho que sublinharia aqui, que vêm, e depois, se calhar, para perguntas podem vir mais ao de cima. Primeiro, a dignidade humana, isto é, o Papa sublinha em várias páginas, isto que a professora Joana já dizia antes, é um facto inevitável que o lugar onde eu nasci, a cultura, o país onde eu nasci, influi profundamente no meu nível de vida.
E, portanto, há aqui uma injustiça de base. E a dignidade é uma característica de todos os seres humanos. E, portanto, não pode ser menosprezada por qualquer facto que seja. De cor de pele, de língua, de cultura, de geografia. E, portanto, há aqui uma luta a fazer em relação a isto. E o Papa faz esta pergunta que todos nós temos que ouvir, e que custa ouvir porque não sabemos responder. Provavelmente respondemos, diz ele, como está na Bíblia, que é: onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? E isso é uma pergunta que não pode não nos afetar. É engraçado que na Amoris Laetitia, quando o Papa fala dos pais em relação aos filhos, diz que há muitos pais que se preocupam muito em localizar os filhos, onde é que eles estão no momento, e estão sempre a ligar e a dar mensagens e a controlá-los. E o que o Papa diz é: interessa saber onde é que eles estão interiormente, onde é que está o coração deles. Né? Porque a resposta que eu der a esta pergunta, onde está o teu irmão, diz muito de onde é que eu me situo. Se eu não souber onde está o meu irmão, eu estou profundamente centrado em mim mesmo. E portanto, isto que também o professor Joana já dizia, não é? Há aqui uma indiferença grande em relação àquilo que se passa à minha volta. Não é? E este exercício profético do Papa é para nos acordar em relação a esta indiferença. Um salto grande também que o Papa não tem pudor nenhum em usar a expressão amor político. O amor não é um sentimento, não estamos a falar de sentimentalismos, estamos a falar de decisões. O amor é uma opção de vida que depois gere uma nova maneira de estar na vida. Implica nas minhas decisões, implica as minhas ações, implica as minhas atividades diárias. Né? E, portanto, o amor é aquilo que me permite descentrar de mim mesmo, e estar centrado nas necessidades à minha volta. E se isto passa das relações interpessoais e intimistas, passa para grupos, para a sociedade e para os países, torna-se uma amizade social que vai deixando cair fronteiras. Por isso há aqui este tema profundo do amor político, do amor como relação interpessoal, mas depois salta necessariamente para as relações sociais e para as relações interpaíses. Finalmente, aqui só algumas implicações. Uma crítica da modernidade. O Papa pega nos valores da liberdade, igualdade e fraternidade, não os nega, obviamente, mas como que lhes troca a ordem. E diz que se a fraternidade, que é o valor que tem estado mais esquecido, não estiver presente, não for, digamos, a raiz dos outros dois, é muito fácil que a liberdade se torne um individualismo e seja uma procura de eu sou livre porque faço aquilo que quero e, portanto, torna-se uma satisfação dos interesses próprios. E que a igualdade se torne, e que a igualdade nivele tudo pelo mesmo nível, nivele tudo pela mesma medida e dilua a identidade própria de cada pessoa, de cada povo, de cada nação. E, portanto, é a fraternidade que permite à liberdade ter uma relação de comunhão com cada pessoa e com todas as pessoas, e a igualdade, e permite que a igualdade possa integrar o diferente e viva bem na tensão do diferente. Não que anule as tensões, mas que viva com essas tensões. Diria que aqui, nisto está, e com isto termino, já estamos a ultrapassar o tempo, com isto termino, há aqui claramente uma crítica forte, por um lado, ao neoliberalismo, que pôs o lucro e o bem material no centro e que, de uma forma quase ingênua, acredita nas leis do mercado sem regulamentação e sem ser regulado. E, portanto, o Papa faz aqui uma crítica a um neoliberalismo que desenvolve uma liberdade egoísta e quando fala também, pressuposto que quando fala nesta igualdade que nivela todos pela mesma medida, há aqui uma crítica também a um marxismo que já não é propriamente o grande problema da atualidade, mas que, de facto, se a liberdade desenvolvida ao egoísmo
criou estes neoliberalismos que não são controlados, digamos assim. Também o marxismo era fruto de uma igualdade suposta que era impossível sem a fraternidade. E por isso há aqui críticas fortes ao nosso estilo de vida concreto, porque mesmo que nós não sejamos, mesmo que se calhar aqui há, mas nenhum de nós, mesmo que seja grande capitalista e um capitalista selvagem, vive usufruindo, muitas vezes, ou sempre, usufruindo dos benefícios desse sistema, não é? E se calhar todos nós que aqui estamos, se temos acesso, e se podemos estar nesta conversa, é porque temos acesso a este bem, e portanto está na nossa mão também o que é que podemos fazer, não é? E muito concretamente agora com os Covid e em Portugal, como é que nós podemos, de facto, fazer circular uma economia de uma maneira mais justa. O Papa desilude-se muito, porque pensava que a seguir à crise de 2008 isto podia melhorar, mas viu que afinal a coisa se gerou ainda um individualismo maior. Pronto, foram assim umas generalidades, mas se calhar fico por aqui, que já são 4:45, podíamos ter acabado às 4:20. Muito obrigado. Muito obrigada, Fábio Miguel. Abria agora espaço para perguntas que queiram ser colocadas. Creio que todos os participantes poderão inativar o seu microfone para poder fazer a pergunta. Assim, como primeira pergunta, eu colocava aqui um bocadinho inspirada nestas duas partilhas. Há pouco a professora Joana Silva falava no que é que nós podemos fazer, não é, para mitigar estas desigualdades que, no fundo, esta crise do Covid-19 pôs tanto em exposição. Eu, se calhar, perguntava que ações concretas ou que ideias podemos ter para mitigar estas desigualdades. Pergunta para ambos. Não sei, Joana? Então, eu acho que esta crise é diferente em muitos aspectos, na questão de que é um choque do lado da oferta, mas também do lado da procura, mas também da oferta, no sentido de que há muita incerteza, no sentido de que o nós é cada vez mais importante, porque a minha máscara protege a outra pessoa. Portanto, eu acho que é uma crise muito diferente, mas também que partilha algumas coisas com crises anteriores. E uma grande diferença, eu acho que foi a resposta musculada que os governos do mundo, a um nível que não tinha existido até então, deram face a esta pandemia, não é? Em termos de se pensarmos nesta ideia, será que há como um fracasso do sistema capitalista ou do sistema que vivemos em termos da maneira como se organiza? Podemos pensar também que o crescimento que tivemos até agora deu oportunidade para pararmos a economia no mundo porque precisávamos e continuarmos depois. Portanto, isso é também um pouco esta riqueza do crescimento económico que nos permite tomar essa decisão. Portanto, é claro que para combater a desigualdade é muito importante o crescimento e tudo o que ajudar ao crescimento, se ele for acompanhado depois de políticas redistributivas e dependendo da sua natureza, pode levar também a uma diminuição da desigualdade. É também uma questão de acesso, como dizíamos, às políticas de educação, de saúde, etc. E também esta questão dos lugares onde se vive e adressar este ponto. Na crise atual, como segundo as estimativas que fizemos, muito do que não aconteceu em termos de aumento, ainda assim houve algum, da pobreza e da desigualdade, foi por uma questão também de uma resposta musculada, de apoios do governo aos mais desfavorecidos, que podemos discutir se podiam ser menores ou maiores, mas na sua ausência teríamos verificado um grande aumento destas coisas alarmantes como são a pobreza e a desigualdade entre nós. Portanto, eu acho que eu revejo-me e a economia revê-se nesta crítica à modernidade, mas também se dá que pensar, tanto se o mundo conseguiu atingir um nível de prosperidade tal que conseguiu parar, porque precisava de parar, porque era importante parar, será que não podemos também, agora olhando para a frente, às vezes sacrificar um pouco o crescimento económico para coisas tão importantes como combater o aquecimento global, etc. E eu acho que é neste sentido também estas boas políticas de olhando para o amanhã e que incluem estes temas da desigualdade entre países, entre condições de vida, etc.
Miguel. Sim, não sei se é um nível mais pessoal ou das nossas famílias, se podemos agora fazer sacrifícios ao contrário, isto é, gastar mais. Ou seja, não sei se não seria... olho para os restaurantes e vejo provavelmente grande parte deles a fechar. Não sei se não seria um esforço, se as famílias puderem, trazer uma vez ou duas por semana e takeaway. Vejo ir de transportes públicos, que é mais barato, e muitos de nós fazemos isso. Não sei se muitos dos que estão a ser despedidos estão a usar as plataformas, as Ubers e essas. Não sei se não podemos usar mais, mesmo que nos custe mais e que nos saia mais e que cheguemos ao fim do mês com menos dinheiro. Mas quer dizer, acho que é uma perspectiva se calhar demasiado economicista para mim, mas acho que muito prático, não é? Acho que pode haver aqui um exercício a nível familiar e pessoal de alguma maneira contribuirmos todos para esta fraternidade e para esta sociedade. Quer dizer, se calhar alguns de nós, alguns dos que estão aqui a ver, podem vir a ser despedidos ou não sei, ou já estão, não faço ideia, vivem com dificuldades. Claro que cada um terá que ver isso, mas o que penso é que não podemos olhar para esta crise a tentar passar só a tentar passar entre os... como é que se diz? Entre os buracos da chuva, para não molhar eu, não é? Porque já há muita gente a ficar encharcada. E, portanto, o que é que nós, eu falo como padre, como cristão, não é? Se há alguma coisa, se há algum momento em que, como comunidade cristã, somos chamados a agir, é agora. E acho que falta criatividade, acho que falta espontaneidade, acho que falta organizarmos-nos, e acho que isso podia haver aqui alguns passos nesse sentido. Obrigada. Mais algumas perguntas? João. Posso? Sim. Francisca, não é uma pergunta, é mais uma partilha. Eu costumo-me rever muito no atuarmos no nosso metro quadrado, porque se cada um atuar no seu metro quadrado, onde se encontra, leia-se em casa, no trabalho, no supermercado, de facto conseguimos encontrar onde é que está o nosso irmão. Ainda hoje partilhava com uma amiga que o cinema, o circo, aliás, que vai acontecer no Coliseu, bilhetes fornecidos pelas escolas públicas. E ela dizia, estava com receio que a filha fosse por causa da questão do Covid. E aquilo que o Padre Miguel disse, eu revejo-me, que é, pronto, todos temos os nossos receios, não é? Mas eu penso que com responsabilidade todos de facto temos que contribuir, porque se nós não formos ao circo, os serviços daqueles senhores não vão ser contratados. E os senhores não vão poder ir ao supermercado, ao talho, o que quer que seja. E depois é o efeito bola de neve. Portanto, não é uma pergunta, é uma partilha. É cada um atuar no seu metro quadrado. E aí encontrará o seu irmão. Obrigada, Francisca. É possível? Senhor. É possível? É sim, estamos a ouvi-lo. É possível? Sim. Estão a ouvir? Sim, sim. Eu queria perguntar à doutora Joana Silva o seguinte: ela falou em consecutivamente em crescimento económico. Ora, eu posso crescer e não estar desenvolvido. Para ela, qual é a diferença entre desenvolvimento e crescimento? Até porque eu penso que o crescimento tem mais a ver com uma teoria de economia neoliberalista e o desenvolvimento não terá. A segunda pergunta que eu queria fazer é que tipo de economia? Tendo por base o teólogo Leonardo Boff, ele explica que há vários tipos de economia, desde o neoliberalismo ao modelo económico azul, ao modelo económico verde, do terceiro setor, ao ecossocialismo, até à Carta da Terra. Eu queria que, por favor, se falava um bocadinho nisto.
Ao Sr. Padre Miguel Almeida, também tinha uma pergunta para lhe fazer. É que, assim, na altura falou, disse economia e ecologia. Ora, aquilo que eu leio na encíclica do Papa Francisco não é isso. É ecologia é um diálogo, é um cuidado. E, portanto, haverá ecologia económica, ecologia social, ecologia ambiental. Portanto, ecologia não é igual ao ambiente. Mas há ecologia ambiental, ecologia económica, e ele vai mais além que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ao falar na ecologia cultural, que eu penso que é uma base importante. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Joaquim, pelas perguntas. Eu acho que o crescimento e o desenvolvimento é muito diferente e não, eu acho que o crescimento é importante, não é um mal em si mesmo, e se for inclusivo pode trazer prosperidade, mas é diferente de desenvolvimento. Em termos das correntes de pensamento, houve durante algum tempo na economia esta perspectiva de que o crescimento do rendimento era o mais importante e que desde que o rendimento crescesse, tudo o resto estaria bem, mais no tempo de Robert Lucas, etc. Mas depois essa perspectiva foi substituída por uma perspectiva mais de criar capacidades, de pensar na pessoa como um todo, de combater a ignorância, a iliteracia, a pobreza, as doenças, a desigualdade. E esses sim eram os objetivos, e no sentido que lutássemos contra estes problemas, estaríamos a criar desenvolvimento. E depois houve também, o Prémio Nobel do Douglas North, que foi mais uma perspectiva institucionalista, de que o que era mais importante numa sociedade era ter uma estrutura política, económica, que levasse a este desenvolvimento mais abrangente, que chega às pessoas, que torna a vida melhor em muitas dimensões, não só porque são mais ricas, mas porque têm maior qualidade de vida, têm maior satisfação, porque é uma sociedade que chega a todos. Esta questão, esta ideia que eu acho que toca mais, como diz a encíclica, da dignidade humana, neste sentido mais abrangente, que não é só quanto dinheiro eu tenho, mas é como eu me sinto, é a minha educação, é a minha capacidade de estar doente e de poder ir ao hospital e o hospital ser bom. É um pouco aquela diferença entre as duas fotografias, de estar numa situação da fotografia no Djibouti em que a vida é dura e é difícil e estar numa situação em que é tudo mais fácil, não é? Portanto, eu entendo claramente a diferença entre as duas. Acho que o crescimento não é um mal, o crescimento económico, como naquele gráfico é notório, uma grande parte da eliminação da pobreza extrema aconteceu devido ao crescimento da China e da Índia. Isso criou desigualdades entre países e podemos pensar se foi o tipo de crescimento ideal, e eu não estou a fazer a apologia do crescimento económico só por si, mas antes esta ideia de quais são os problemas e quais são as capacidades que eu quero criar, e neste sentido de eliminar a pobreza, de fazer frente às desigualdades, num crescimento inclusivo que chega a todos e que dá mais dignidade a todos. É mais neste sentido em que as políticas económicas também têm um grande papel, como este amor político. Portanto, é claramente o desenvolvimento, o crescimento é um instrumento para o desenvolvimento, mas não se esgota nisso de maneira nenhuma, e espero não ter passado essa ideia. Enfim, eu, quando falei da ecologia e da sua íntima conexão com a economia, bem, o Papa vai mais longe, o Papa fala dessas ecologias que falou e fala da ecologia integral, que no fundo era esta a ideia que queria passar, não é? Estamos todos unidos por vasos comunicantes e todas as dimensões da nossa vida estão unidas, intimamente unidas. De facto, quando há uma crise ecológica ambiental, os primeiros a sofrer são os mais pobres, geralmente, seja porque estão geograficamente em lugares mais inseguros e mais baratos, seja porque a sua construção de casa não funciona, seja, enfim. Portanto, há uma ligação íntima entre todas as dimensões da vida e, de facto,
quando o sistema político e económico entra em crise, necessariamente, ou a economia desenvolvida até agora entra necessariamente, tem repercussões e consequências necessariamente ao nível de todas essas ecologias que falou, não é? Porque também não há, porque também são os mais pobres que não têm acesso a uma ecologia cultural, porque, enfim, portanto, há aqui toda uma ligação que tem a ver com as opções de vida, enfim, e que por isso o Papa fala várias vezes que a política não devia estar exclusivamente ao serviço da economia, não é? E o que vemos hoje, de facto, é que são os grandes grupos económicos, e especialmente em alguns países ou em algumas áreas da nossa casa comum, que gerem e que fazem cair e levantar governos e que fazem, inclusivamente, instrumentalizam as políticas para que haja conflitos locais, etc, etc, etc. Portanto, há aqui toda uma ligação, e era neste sentido que eu falava, de uma união entre todas as crises, que no fundo era uma crise humana forte. Obrigada, Padre Miguel. Vamos agradecer a presença de todos, lembrar que a próxima sessão decorre no dia 2 de dezembro, também às 15 horas, contará com a presença da professora Maria de Lourdes Rodrigues, reitora do ISCTE, e do cardeal Tolentino Mendonça, bibliotecário e arquivista do Vaticano. Muito obrigada a todos e até breve.